E hoje eu quero repartir com vocês uma palavra de um versículo que está numa carta que foi escrita nos últimos dias de vida. Uma instrução que um homem tão cheio do Espírito, tão ungido, tão experimentado, tão referência para a gente, que a gente fala hoje, e a maioria das cartas que a gente lê, né, no Novo Testamento são cartas de apóstolo Paulo. E Paulo escreve uma carta a um amado discípulo. E esse versículo que eu quero repartir com vocês e que Deus tem ministrado o meu coração, não para ministrar vocês, que eu achei que era só para mim, isso tem revirado a minha alma, né? E inclusive esse louvor que a gente tem cantado é Ele, e por Ele que eu tenho gastado a minha vida. Eu tenho cantado muito constrangida, porque eu olho e falo: Senhor, ainda não é isso. Eu ainda não poderia cantar isso. Porque, independente das adversidades que a gente passa, eu entendo que tudo que a gente passa é para a gente aprender a conhecer quem verdadeiramente Deus é e o que Ele pode manifestar na nossa vida. E uma coisa interessante, que todas as vezes que a gente pede alguma coisa, ou que a gente recebe uma palavra profética, algumas coisas se moverão para que a gente consiga viver aquela palavra. E eu vou repetir, para que a gente consiga viver aquela palavra. Quando Deus olha para você e fala assim: eis que eu vou te abençoar, vou te prosperar sobremaneira. Primeiro você vai ter que ter uma grande falta, para depois você ver o grande milagre da provisão, sim ou não? Porque você vai precisar entender o valor daquilo que você vai receber. Então, primeiro, você precisa sentir a necessidade daquilo, para depois, quando você receber, você dá muito valor. Sim ou não? Eu digo isso, vocês já me ouviram falar mais de uma vez, e eu sempre falo, porque realmente eu sou grata pelo portão da minha casa. Que a gente levantava o portão na chuva, arrastava, ele era pesado de madeira, e aí, quando eu lembrava... Olha que pecado, né? Eu confesso, mas já confessei. Quando eu lembrava do portão, eu falava: amor, deixa que eu dirijo. Porque chegava em casa, quem não estava dirigindo abria o portão. Geralmente nos dias de chuva, né? Já confessei o pecado. Embora não arrependi muito, né? Mas porque eu não me molhava. Então, não sei se valeu esse confessar aí, ou está tudo certo. Então, já tem mais de 10 anos que nós temos um portão automático. Bem mais, né? Mas todas as vezes que eu olho para ele, parece que foi ontem. E eu sou grata, eu falo: meu Deus, que bom apertar esse botão e entrar e não pegar chuva, meu Deus. Tanto que vocês me veem sempre falando desse portão. Mas por que eu sou tão grata por esse portão? Foi muitos anos levantando. Levantava, era pesado. Eu levantava, abria o cadeado, levantava o portão e empurrava. Esperava o carro entrar lá na chuva, pegava o portão, levantava e colocava de volta. Então, algumas coisas que o Senhor quer nos dar, o Senhor quer que represente o portão na minha e na tua vida. Então, para a gente conseguir valorizar esse portão, primeiro a gente precisa precisar de um portão, né? E é incrível que eu recebi uma palavra tão poderosa, tanta profecia, tanta gente usou, tanta gente entregou, e eu, né? Porque vai ser o ano do seu descanso, o período sabático. Meu Deus, eu nunca passei tanto perrengue depois do meu aniversário, nos últimos anos da minha vida, que eu me lembre, do que depois dessas palavras que vocês liberaram. Meu Deus, que descanso é esse, meu Pai querido? Eu não estou entendendo ainda como é que está esse processo. E aí tem gente que olha para mim: você viajou? Eu, na maionese, na batatinha. Obrigado, pastor Aguinaldo. Isso muito me alegra, de verdade. Ele falou assim: a senhora não sabe como seria se não tivesse liberado a palavra. Nada é tão ruim que não poderia piorar sem Jesus, não é assim? Então, mas o que eu entendi tão bem, pastor Aguinaldo? Que quando o Senhor, por exemplo, você já se viu pedindo paciência? Sério? O que você ganha? É mesmo? É mesmo? Toda vez que a gente pede paciência, a gente ganha o quê? A oportunidade de exercer a paciência, não é assim? Então o Senhor vai nos ensinando, não é?
Então, algumas coisas que a gente vai passando, algumas oportunidades que o Senhor vai nos dando para a gente viver aquilo e desfrutar daquilo que Ele quer dar. Mas, enfim, então o Senhor me ministrando profundamente sobre esse texto, especificamente sobre esse texto, mas com vocês eu vou repartir um versículo muito específico. E eu olhando para a vida de Paulo e como Paulo escreve a Timóteo. Quem era Timóteo? Essa carta, esse versículo que eu quero ler com vocês, está na segunda epístola, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu não vou falar o versículo agora, porque senão vocês vão começar a ler e não vai prestar atenção. Mas eu quero primeiro que vocês saibam quem é Timóteo. Então, Paulo escreve a primeira carta, né, a Timóteo, e se você lê a primeira carta, dá a impressão, a forma como ele fala, ele tem certeza que provavelmente ele vai ser preso e ele não vai conseguir ver Timóteo novamente. Então, dá a impressão que ele finaliza ali na primeira carta. Mas, de repente, ele sai da prisão e tal, e ele tem a oportunidade de escrever a segunda carta para Timóteo. E a segunda carta que ele escreve a Timóteo é a última carta da sua vida. É a última da vida. Depois disso, Paulo morre. Então, Paulo, vocês devem já ter ouvido falar, ainda que você não tenha estudado sobre Paulo, mas você já ouviu muito se pregar sobre Paulo. Teve o filme no cinema sobre Paulo, o apóstolo, não sei se vocês assistiram. Quem assistiu? Né? Então, foi maravilhoso o filme. Se vocês não assistiram, assista. Paulo, o apóstolo de Cristo. Assiste esse filme, procura lá. Então, quando você olha para a vida de Paulo e você assiste aquele filme, ou quando você lê a história, você fica, meu Deus, esse homem não existe. Né? A entrega que esse homem tem, o compromisso, o comprometimento, né? Porque uma coisa é compromisso, outra coisa é comprometimento. Compromisso eu marco e desmarco, comprometimento eu vou com a minha vida, eu vou com tudo que eu tenho. E Paulo não era só compromissado, ele era comprometido até a alma. Ele falava assim, ó, por vocês eu me gastei e me deixarei gastar. Essa era a vida de Paulo. Ele fala assim, por vocês eu sei do que eu teria direito, mas eu abro mão. Sabe, eu me rebaixo para que eu veja Cristo na vida de vocês. E aí Paulo tem um discípulo, né, ele conhece, Paulo na sua primeira viagem, ele vai a uma cidade, não vou me atentar muito os nomes, porque você não vai gravar mesmo. Na sua primeira viagem missionária, ele vai a uma cidade e ele ministra ali para o povo, e duas mulheres se convertem, né, mãe e filhas, E Paulo, né, vai-se embora e ali elas se convertem, elas ficam apaixonadas por Jesus, né, que é Lloyd e Eunice. Então, elas conhecem, né, o Evangelho através do apóstolo Paulo. E na vida, Eunice era a mãe. E Lloyd era avó. Então, Lloyd conhece Jesus, Eunice conhece Jesus, e então nasce o filho de Eunice. Só que o marido de Eunice, além de não ser judeu, ele era grego, muito menos cristão. Né? E ela tem um filho, e esse filho se chama Timóteo. Então, nasce esse menino. Só que essa mulher, ela conheceu Jesus de fato e de verdade. Né? Então, ela e sua mãe, quando essa criança começa a crescer, viu as avós que estão aqui? A gente sabe que a responsabilidade sobre educação, sobre médico, sobre tudo isso, é sim do pai e da mãe. Mas a gente não pode perder a oportunidade de lançar a nossa semente, porque os nossos netos estão debaixo de uma palavra que nós recebemos sobre ser bendito a nossa geração. Então, aquilo que é investir no reino, aquilo que é orar, aquilo que é ministrar, a gente precisa encorajar. Eu não sei nem por que a Agnes não veio hoje, mas todo dia ela liga, vovó, posso ir para a igreja com você? Né, porque não está tendo culto na igreja dela. Bora para a igreja, traz o paninho, bora dançar. Vovó, vamos dançar? Vamos dançar. Né, porque a gente vai colocando paixão no coração. Então, essas mulheres conhecem, né, Jesus, nasce Timóteo, e Timóteo começa a aprender sobre Cristo com a sua mãe e com a sua avó. Não com o seu pai, né? Há quem diga, alguns historiadores, que provavelmente esse pai tenha morrido, porque era um tempo de muitas guerras, muita coisa, então esse pai tenha morrido enquanto Timóteo ainda tinha uma idade precoce, talvez ele era ainda criança, né? Então a mãe, porque os homens, a expectativa de vida dos homens naquele tempo era muito
muito baixa. Porque tinha muita guerra, tinha muita, né? Então as mulheres acabavam por viver mais. Então essa mãe, essa avó cria esse menino, né? E ele começa a conhecer Jesus através da mãe e da avó. Olha aí, mulheres, a importância que a gente tem, a importância da nossa vida de fazer esse primeiro caminho, né? E aí ele vai conhecendo e elas vão imprimindo o caráter de Cristo na vida de Timóteo, né? E introduz o primeiro conhecimento. E aí, é interessante que depois Paulo faz uma segunda viagem missionária. E quando ele faz essa segunda viagem missionária, que ele chega ali onde está Timóteo, que agora já está rapazinho, ele começa a ouvir falar de Timóteo. Ele começa a ouvir falar de Timóteo, né? E Timóteo, e se você for lendo, né, quando Paulo vai falando de Timóteo, Paulo fala de Timóteo não é só na carta de Timóteo, viu? Depois você vai lá e vai fazer pesquisa. Se você não tinha tema para estudar esses dias e estava lendo a Bíblia aleatoriamente, faz um estudo, que isso ministra muito a nossa vida. E aí, então, o pessoal começava a dar testemunho da vida de Timóteo, do caráter, do jeito de Timóteo. E Paulo começa a conhecer Timóteo de perto. E há quem diga que Timóteo ele era de uma família muito bem sucedida. A família de Timóteo não era família pobre, né? Ele tinha condições. Mas Timóteo, pela paixão que tem por Jesus, começa a seguir o apóstolo Paulo. E aí ele começa a fazer viagens, né? Ele faz algumas viagens com Paulo. Né, ele andou algum tempo com Paulo, ele foi para Troade, foi para Filipe, foi para Tessalônica. Então ele andou com Paulo e ele começou a ser discipulado pelo apóstolo Paulo de perto. Vocês já sabem, né, do que a gente vai falar. Olha a Ruth Noemi aí, que incrível. Então ele começa a ser discipulado pelo apóstolo Paulo de perto. A mãe e a avó formam o caráter, mas o apóstolo Paulo vem e dá destino. A mãe e a avó formam o caráter de Cristo, enxerta a palavra, mas vem um discipulador e começa a apontar o destino, começa a ensinar sobre o propósito de que por que se é cristão. E dentro do propósito de por que se decide ter o título de cristão e seguir a Cristo é fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. Fazer as mesmas coisas que Cristo fazia. Não significa a gente ficar cantando, dançando, chorando dentro de casa ou dentro da igreja. Significa ir para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e levá-los ao arrependimento, levá-los ao batismo para a salvação. E Paulo começa a ministrar a vida de Timóteo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, uma curiosidade que eu achei assim muito interessante e que algumas coisas eu falei, Senhor, eu sou quase Timóteo, né? Porque quem sou eu para ser um Timóteo? Estou à busca, em caminho. Mas eu, né, lendo as Escrituras e fazendo alguns estudos, alguns livros do meu sogro que eu herdei, cheguei primeiro, peguei, ninguém reivindicou, está comigo. Ixi, publiquei. Se alguém quiser eu empresto lá da família, tá dali. Ninguém olhou para os livros, eu fui e peguei. E eu estava lendo e tem um pesquisador que ele estava pontuando que Paulo ele tinha uma personalidade muito tímida. Timóteo. Ele era muito tímido e ele era muito calado. Timóteo ele era muito caladinho. Então ele era meio tímido, meio calado. E dá para a gente ter ideia de que realmente ele era assim, pastor Dani? Porque Paulo, quando ele começa a escrever a Timóteo, ele começa, né, ele faz lá a saudação igual ele sempre faz com todos os discípulos. Primeiro sendo grato, né, a Deus pela vida deles e encorajando. E aí ele vai falando, olha, Timóteo, eu conheço as tuas lágrimas, eu sei os teus choros. E é engraçado que quando ele vai falar com Tito, porque ele escreve, apóstolo Paulo escreve uma carta para Tito, ele começa assim, Tito, eu te enviei aí porque eu sei que você vai botar ordem na bagunça.
Tipo assim, Tito era aquele colérico, Timóteo aquele melancólico. Tito já tinha liderança no sangue. Então Paulo fez um trabalho com Tito e falou: Tito, eu vou te enviar para onde o negócio está quebrando lá, porque eu sei que você vai lá botar ordem. Mas Timóteo, eu te coloco para liderar um lugar onde eu já preparei o caminho. Porque Timóteo depois se torna pastor de uma igreja, e foi a igreja mais poderosa que existiu na face da terra em toda a história. Foi a igreja de Éfeso onde Paulo coloca Timóteo para pastorear. Mas Timóteo não começa uma igreja do zero. Porque Paulo vai lá, dá uma organizada no negócio, começa o processo, né? E aí vai lá e começa e coloca Timóteo. Timóteo provavelmente ficou meio desesperado, porque sempre andava ao lado de Paulo, na sombra de Paulo, vendo os milagres através de Paulo, ajudando, sendo ministrado enquanto escrevia as cartas para o apóstolo Paulo, vendo como Paulo tratava todos os discípulos que ele mandava a carta e como ele era tratado, e agora ele se vê tendo que ficar sozinho, numa igreja que não era nada fácil, porque pelas cartas que Paulo manda a Timóteo, a gente vai percebendo o nível de desafio. Sim ou não? Mas olha que interessante, Tito e Timóteo eram discípulos do mesmo apóstolo Paulo. Mas Paulo tem uma percepção diferente dos dois. E o que eu quero dizer aqui? Que a gente, como os discipuladores, a gente não pode querer o mesmo resultado e dar o mesmo desafio para as mesmas pessoas, para todas as pessoas. A gente não pode desprezar um e colocar o outro no lugar especial, porque ele tem mais, porque o jeito dele testifica mais com o jeito que eu sou. Paulo era aquele que tinha personalidade que avançava, aquele que tinha personalidade que não tinha nada a perder. Se for falar de temperamento, lembrando que ninguém é formado só de temperamento, temperamento não determina uma pessoa, ele é só um núcleo, mas ele dá uma direção, já dá uma base para a gente de como vai ser aquela personalidade. Lembra que a gente falou lá no nosso curso? Então, Paulo, aquele colérico, aquele que tinha o domínio, o controle, provavelmente, se ele tivesse o meu e o seu coração, ele ia catar Tito e falar: Tito, você é o cara. Timóteo, cara, eu não sei se eu vou ter muita paciência com você. Não sei. Mas ele não faz isso. Porque ele mesmo diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. E aí, beleza. E aí, então, esse era Timóteo, um garoto que cresceu sem a presença efetiva do pai, que foi impresso nele o caráter da mãe e da avó, e que agora, de repente, chega alguém cheio do Espírito Santo e o vê e o chama. E tem um detalhe: antes de Paulo chamar Timóteo para ele começar a andar do lado dele, presta atenção nisso, querido. Presta atenção nisso. Abre os teus ouvidos. Larga a caneta, larga o caderno. Presta atenção. Antes de Timóteo sair para as viagens e para o serviço e para o discipulado com o apóstolo Paulo, ele passa por um presbitério profético, ele recebe uma oração e ele recebe uma palavra. Uma não, algumas palavras. Ele não tinha noção de onde ele iria, ele não tinha noção de quem era Paulo, porque hoje você vai ouvir alguém pregar, sabe lá Deus onde, mas você já vai porque certamente, e não mente não, tá? Certamente você já investigou a vida da criatura todinha no Instagram. Sim ou não? Fulano vai estar pregando não sei onde. Quem é fulano? Nunca viu. Nunca ouviu fulano, nunca viu pessoalmente. Mas fala, fulano é da igreja tal, que fala sobre tal, que faz... É assim ou não é? Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Timóteo não tinha ideia exata de quem era Paulo, muito menos das loucuras que o apóstolo Paulo fazia. Ele não tinha noção das loucuras que o apóstolo Paulo era capaz de fazer.
Você está aqui? Até porque, para uma criança, quando ela conhece alguém, uma criança, quando ela conhece alguém, e ela se apaixona por esse alguém, pela essência que a pessoa tem, você pode morrer de falar para ela que a pessoa não presta. Se ela anda com a pessoa, se ela sente o cheiro da pessoa, se ela vai no colo da pessoa, você não convence ela. Verdade ou mentira? Quem trabalha com criança aqui sabe. Você pode contar o que for, para ele vai ser verdade absoluta. A primeira história, o primeiro contato que ele teve, aquilo vai ser verdade para ele. O que aquela pessoa manifesta vai ser verdade para ele. Então, para Timóteo, Paulo era o cara. Porque a mãe não falava mal de Timóteo. Não falava mal de Paulo. De Timóteo também não. Mas a mãe e a avó não falava mal de apóstolo Paulo. A ponto de a mãe autorizar. Loucura, loucura. A ponto da mãe autorizar um jovem seguir um doido que ela sabia que já tinha feito loucuras em função do fanatismo que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Cara, se o cara era fanático antes de conhecer Cristo, quem me convence que ele não vai ser fanático agora no que ele conhece? É assim ou não é? Você pode ver, quando você conhece, aqui eu vou cutucar, cadê? O Fábio está aí? Ah, está resolvendo um problema lá. Quando você conhece um fanático palmeirense que se converte a Cristo, ele vai ser um fanático cristão. Ele não está nem aí. Ele vai falar de Jesus em todo lugar. É assim ou não é? Quando ele é revelado de quem é Cristo, e quando ele é revelado que aquilo que ele fazia, cara, loucura isso que eu fazia, ele começa a fazer o mesmo trabalho, mas agora igual o flash reverso lá, né? É, piada do meu marido. Deu bom. Então, começa... Eu não sei se está fazendo sentido para você. Então, agora, Paulo, ele apaixonado e ali gastando a sua vida, então as pessoas começam a conhecer, e certamente mãe e vó de Timóteo tinha mais ou menos uma ideia de que provavelmente o seu filho não seria mais o filhinho de mamãe. Porque ainda que um dia ele voltasse, ele não voltaria como meu Timotinho. Ele voltaria como o pastor Timóteo. Amém? E então, Timóteo vai e começa a seguir apóstolo Paulo. E aí, chega aqui em cima a intercessão e faz um ato profético e começa a dizer que muitas Ruths, que as Noemis teriam muitas Ruths. Falou a mesma coisa, mas usando um texto diferente. Os Paulos precisam dos Timóteos. E as Noemis precisam das Ruths. E o tempo de Noemi, e o tempo dos Paulos, o tempo de Ruth, o tempo de Timóteo chegou. Tudo que nós ouvimos nos 6 dias, nada mais é do que as cartas de Jesus Cristo, à igreja Timóteo, que está sentada aqui em Grajaú. Nada mais é de tudo que nós ouvimos todos esses dias. Tanto é que o apóstolo Paulo, em dado momento, ele manda, em uma dessas cartas, ele escreve para Timóteo: Timóteo. E até para mim é um argumento para dizer que Timóteo era bem melancólico, era bem... Ele fala assim: Timóteo, geralmente as pessoas que têm não é áurea não, me dá uma palavra melhor aí, Silmara. Que tem uma atmosfera mais down, assim, uma pessoa mais deprimida, mais depressiva. Geralmente, pela ciência é provado que geralmente essas pessoas elas são mais suscetíveis a adquirir mais enfermidades, porque a imunidade delas são muito baixa. Porque eu não sei se você sabe, mas o seu humor está diretamente associado à sua imunidade. E aí, olha só, então quem que eu vejo Timóteo? Alguém que caladinho, tímido, né? Não sabemos o contexto que ele foi criado, porque não tinha pai, não sabe como é que era a relação com os outros meninos, como é que era o bullying, como é que era isso. Mas, certamente, ele precisava de muito encorajamento, e Paulo sabia disso.
E o que me diz também que Paulo tinha essa personalidade? Porque Timóteo. Porque quando Paulo escreve para Timóteo em determinado momento, ele fala assim, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, queridinho, filho. Toma um pouco de vinho, pega a uva lá, espreme aquele suco e toma por causa do seu estômago. Porque você sempre está acometido de enfermidades. Está escrito assim. Porque assim, para que você consiga ter uma imunidade melhor, Timóteo. Então, eu preciso que você, se atente a isso. Cuide da sua saúde. O que Deus falou aqui ontem, criatura? Não, você ouviu o que Deus falou aqui ontem? O que Deus falou aqui ontem? Assim como essa área está boa, não simplesmente se contente com isso que está certo. Precisa ter equilíbrio em todas as outras. E aí Paulo fala assim, Timóteo, cara, você é o cara, você está cheio do Espírito, né? Você tem guardado, porque a gente vai ler daqui a pouco, e ele fala, olha, a tua fé, o teu compromisso e tudo. Cara, Timóteo, você é bênção, mas cuida da sua saúde também. Toma o vinho, você é bênção, cara, mas, né? Como diz a pastora Kellen Gaspar, que eu não sei quem é o missionário que disse isso. Deus me deu uma mensagem de um cavalo, o cavalo morreu, acabou a mensagem. Porque não tem como levar a mensagem se não tem cavalo. Sim ou não? Então, o que eu percebo? Que tudo que Deus veio falando com a gente, Deus vem tratando conosco e nos dando uma carta a Timóteo. Timóteo, tem uma igreja aí que você precisa cuidar. Grajaú, Fonte de Alívio, tem um povo aí. Tem um povo aí que vocês precisam dar conta. Mas eu preciso instruir vocês. E vocês têm dúvida do que eu tenho para fazer? E aí vem a apóstola Estela e começa a falar da nossa identidade. Olha, deixa eu dizer, você é um filho querido, você é um filho amado. É assim ou não é? E aí Deus vem e ministra e fala conosco todos os dias. Todos os dias que Deus foi falando, foi com Ele escrevendo uma carta aos seus filhos. Para chegar no final e dizer, assume, porque é necessário. Com certeza, quando chega a carta, quando vai chegando a carta para Timóteo, se eu bem conheço um bom melancólico, a primeira coisa que ele vai dizer, ó vida, ó dia, ó céus, ó azar. Agora vai ter que ser eu. Não tem ninguém para pôr no meu lugar. Eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Quem nunca se viu assim? Alguém já se viu nessa condição? Só eu e o pastor Douglas. É que a gente é mais fraco. Né? A gente precisa mais da graça do Senhor. É ouvir Deus dando um chamado e falar assim, Senhor, então, eu não consigo. Você errou de endereço. Não vou dar conta disso. Calma que eu vou ler o versículo, fica tranquilo. Senhor, eu não vou dar conta disso. Aí sabe o que ele vem? Ele fala assim, eu vou te lembrar, porque o dia que você me recebeu como Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no teu grupo de alívio, lá na igreja, lá na empresa, lá na escola, você fez uma confissão que você estava me recebendo, e eu vou te lembrar que não só naquele dia, mas muitas outras vezes, lançaram palavras proféticas sobre a tua vida. Então o que está para acontecer na tua vida não é novidade para você, eu já havia avisado, porque eu já estava preparando o caminho. Então não tema, se o Senhor está te chamando, te levantando, te comissionando. Para de achar que você não dá conta, que alguém fala melhor do que você, que alguém prega melhor do que você, que alguém evangeliza melhor do que você. E a gente sempre vai olhar esse prisma a partir do que a gente vê no outro. E isso que eu estou dizendo para vocês é o que Deus fala comigo todos
todos os dias. E eu estava numa crise esses dias. Eu falei, Senhor, esse negócio, inclusive a bispa Débora olhou para mim, né, que ela é toda... E como é que foi para você? Você aceitou assim de boa? Quando o apóstolo chegou e falou que está no período sabático, eu falei, minha irmã, eu não estou conseguindo nem digerir isso daí ainda. Estou entendendo? E uma das crises que me acometeu foi a seguinte: eu já não fazia nada na igreja. Ultimamente já não estava fazendo nada. E agora meu marido fala que eu estou no período sabático, agora que eu não estou valendo nem para ser o tapete do capacho da porta da igreja, para o povo limpar o pé. Porque nem na igreja eu vou poder estar indo, porque eu vou ter que estar indo para outros cantos, sei lá, onde ele for, eu vou acompanhar. Se eu já estava inútil, agora inútil ao quadrado. Gente, eu estou em casa, né? Então eu estou confessando meu pecado. Abrindo meu coração. Entrei numa crise. Eu falei, Deus... E é engraçado que a gente quer ministrar a Deus. Eu, às vezes, não sei você. Dá uma ministrada para Deus. Deus, sabe o que quer? Eu sei que você me ama. Eu sei que o Senhor não me ama pelo que eu faço. Eu sei que o Senhor me ama pelo que eu sou. Que hipocrisia, se soubesse mesmo, nem continuava a oração. Mas eu ainda consigo continuar. Eu sei. Mas eu estou me sentindo tão vazia. Eu estou me sentindo tão inútil. Eu já não dava conta, eu já tinha deixado um monte de gente. Se o Senhor voltar amanhã, eu nem tenho nada na mão, nem terminei o que eu tinha começado a fazer. Me vi assim. Mas aí, eu comecei a perceber quão religiosa eu ainda sou. Sou, pastora Silmária. Eu sou. E cada vez que Deus me revela, eu tenho vergonha de mim. E eu estudando, lendo aquilo que Deus havia falado ao meu coração, eu me deparo com Timóteo sendo comissionado a liderar a maior igreja da história, sem ter igreja. Eu vou repetir. Timóteo é comissionado a liderar a maior igreja da história. Só para você entender, anos depois de todo esse trabalho de Paulo com Timóteo e tal, e tal, e tal, sabe onde é a cidade de Efésio? Lembra quando Paulo vai lá orar e o templo da Diana se rasga? Era um lugar tão diabólico, tinha tantos deuses, tinha templo pagão em tudo que é canto, templo pagão. E o negócio lá, o babado era forte em Efésio. Deixa eu te contar. Te conto? O povo de Efésio não é igual a sua coleguinha que coloca o nome do seu ex lá na boca do sapo e você fica com medo. Não, isso é fichinha. E você vai lá pedir oração. Não, isso é bobeira. O babado era tão pesado que o principado daquele lugar, quando Paulo começa a declarar lá dentro do templo, sabe o que acontece com a estrutura do templo? Racha. Guerra de deuses. Guerra de Deus. Não é com o tamborzinho da esquina. A cidade era pesada. Mas sabe o que acontece? Depois que Timóteo assume o seu lugar, entende tudo que Paulo gasta na vida dele e agora o envia. Alguns anos depois, diz a história que os templos ficam quase abandonados, os templos pagãos. Todos os templos pagãos ficam quase abandonados, porque o povo todo se converte. Ei! O que está acontecendo nessa nação aqui? Eu não sei se você sabe.
fazer um paralelo. Diana dos Efésios está governando o Brasil, está se mostrando governante do Brasil. Quem é Diana dos Efésios, pastora? Era um dos principados daquele lugar, o nome de um demônio. Pode associar aí o que você quiser. Você está aqui? O Brasil, espiritualmente, muitos anos, muitos pastores vêm profetizando que essa terra será conhecida como a terra do maior avivamento da história. Essa terra será conhecida como a terra verdadeiramente do Senhor Jesus. E há muitos anos, muitos profetas vêm declarando, o Brasil é do Senhor Jesus. E eu já vi muitos pastores dizendo, não é não. Ei, o dia que você aceitou Jesus, você recebeu uma palavra dizendo que você era profeta, você ia ser pastor, você falou não. Então a gente precisa liberar a palavra para que o céu se abra, para que isso aconteça. Mas quando há uma palavra liberada, precisa de ter pessoas que se movam para que esta palavra se cumpra. Hoje nós estamos numa situação muito complicada. Mas lembra que eu disse que quando a gente recebe uma palavra da paciência, a gente vai ser desafiado? Lembra que eu disse que quando a gente recebe uma palavra do descanso, a gente vai ter muito trabalho, para na hora que o descanso vir, você fala, eita, coisa boa. Ou conseguir descansar no meio do trabalho, isso aí eu não discerni ainda na minha vida não, pastor Douglas. Deus está me dando, né? Nós temos uma palavra. Precisa acontecer rápido. O Senhor deu uma palavra para a fonte de alívio em Grajaú. Quem é a fonte de alívio em Grajaú? Eu vou perguntar novamente. Quem é a fonte de alívio em Grajaú? Não são essas 4 paredes. A maior igreja da história não tinha templo. Você sabe quando que começou isso daqui? 200 anos depois. Não tinha isso daqui, não. Não tinha isso daqui. As igrejas eram nas casas. As igrejas eram apenas nas casas. Hoje, eu consigo falar com vocês todos que estão juntos aqui sentados me ouvindo. Mas sabe qual era o trabalho de Timóteo? Falar com poucos, para que essa palavra chegasse a muitos. E para falar com poucos, para essas palavras chegarem a muitos, esses poucos tinham que estar muito alinhados com ele, como ele estava com Paulo. Porque Paulo falava, ele entendia certinho, ele passava o recado. E quando ele passava o recado para os seus discípulos, eles entendiam certinho e ia levando. E assim o reino do Senhor ia crescendo. Ei, o dia que você aceitou Jesus, ou o dia que você foi para o encontro de alívio, ou o dia que você foi batizado com o Espírito Santo, em alguma dessas 3 circunstâncias, tem alguém aqui que já teve uma experiência marcante em algum desses 3 momentos? Levanta a mão. Ou o dia que você foi batizado nas águas, ou o dia que foi batizado com o Espírito Santo, ou que foi... Alguém já teve uma experiência muito forte com Deus? Levanta a mão. De você sentir mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Foi bom? Foi bom? Como que você saiu dessa experiência? Cantando o quê? Eu vou além. Sabe como que a gente saiu cantando? E é dele, por ele que eu estou gastando o meu dinheiro. Porque às vezes a gente terceiriza, a gente paga, mas não faz. É por Deus que eu faço. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. A gente precisa de trazer o dinheiro na casa do Senhor para a gente se desprender daquilo que Satanás diz que vai nos governar. Mas Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer a entrega da minha e da tua vida. Você está aqui? Eu tive uma experiência interessante esses dias. nas minhas crises, né? Lá. Aí eu estou lá. Senhor, eu sei que o pouco eu posso continuar fazendo.
E aí fui mandar mensagem, uma palavra profética de ano novo para o povo, né, para os pacientes e tal. E aí eu fui mandar, peguei o número da missionária, aí peguei, quando eu fui digitar o nomezinho dela, apareceu verdinho os status. E eu gosto de acompanhar o trabalho que ela faz, é uma missionária que eu atendo. E aí, quando eu cliquei, eu vi que ela estava de férias, veio, né, estava na cidade dela, no estado dela. E aí, no estado seguinte, estava fazendo uma campanha, ajude a missionária a voltar para o campo. Né, que ela veio, tirou férias e ela ia voltar para o campo. Na hora que eu cliquei, o Espírito Santo me disse, faça uma oferta para ela. Aí eu peguei o telefone, aí eu pensei, mas eu tenho ofertado na vida dela já há mais de um ano. Sabe quando a sua alma, minutos, segundos assim? Porque se ela fosse pagar, mas no mesmo instante, eu sai, Satanás. Quando eu olhei, eu falei, tem um dinheirinho na minha conta. Catei e fiz o Pix. Mandei a palavra e fiz o Pix. Eu falei, isso aqui é uma sementinha para voltar para onde você tem que voltar. E assim que você chegar lá, a gente retoma nosso trabalho. Ô, querido, eu recebi uma palavra que veio da boca dela. Eu falei, Senhor, que coisa louca. O Senhor quer que a gente só obedeça, só faça aquilo que Ele está mandando fazer. E Ele vai mostrar para a gente os frutos. Aí esses dias eu também lá. Aí o Senhor fala, tem algumas pessoas que você precisa profetizar. Lancei uma palavra lá no meu grupo da faculdade. Que ainda me colocaram lá, profetizando, abençoando o ano de todo mundo. Eu sei o quê, a profissão, as clínicas, os trabalhos. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem. Eu já ouvi umas 3 vezes, ouvindo e chorando. Eu preciso que você saiba, Adri, que você foi uma mãe para mim. Nunca falei, nunca levantei bandeira na faculdade. Eu só falo, Senhor, eu só preciso ser Cristo aqui. Não preciso falar, eu preciso ser. E mandou um áudio, quase 4 minutos. Eu preciso que você saiba que o tempo que eu estive com você, o tempo que você trabalhou junto comigo, eu fui curada. Eu fui curada. Eu estava sozinha em São Paulo, minha vida estava destruída. E eu comecei a olhar para você. Eu comecei a olhar para os seus filhos. Eu comecei a observar como você falava da sua casa, como você falava da sua igreja. E o dia que você me viu mal, você sentou e simplesmente orou por mim. E Deus, católica nem praticante, e Deus entrou na minha vida e eu entendi que não era o relacionamento que eu estava que Deus queria. Deus falou comigo através de você. E aí contou outras coisas muito pessoais. E ela falou, todos os dias da minha vida eu oro ao Senhor, porque hoje o meu coração está convertido a Cristo. Talvez você não saiba, mas o meu coração está convertido a Cristo por causa da semente que você lançou na minha vida. E a tua vida vai prosperar muito mais, Dri. Eu falei, Deus, é isso! E aí, o que Deus vem fazer aqui nessa noite? Para a gente concluir esse dia. Dizer para a gente, eu chamei vocês, eu escolhi vocês. Assim como Timóteo foi encontrado por Paulo, longe de mim, do apóstolo ou do seu discipulador se sentir como um Paulo. Até porque, meu Deus do céu, meu Deus, ai, nem dá. Nem dá. Eu digo, Senhor, eu sou um Timóteo, que estou à procura de um outro Timóteo. Porque eu sei que teve alguns Paulos que investiram na minha vida. E eu não posso deixar que o trabalho deles se percam. Eu não posso deixar que o trabalho dos Paulos que investiram na minha vida se perca. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu sei o quanto os meus pastores investiram na minha vida. Eu sei quanto choro por aquilo que eles acreditam verdadeiramente que é a paixão por Cristo. Como eu não vou levar isso para frente como uma verdade? Como eu posso sentar nesse banco e ser grata pelo que eu vivo e ver outras pessoas indo para o inferno? Não posso. Porque o dia que Deus me resgatou, Ele me deu uma palavra. O dia que você aceitou a Cristo, Ele te deu uma palavra.
O dia que você teve aquela experiência que você se lembrou aqui, Ele te deu uma palavra. E me vem Milane. Milane está aí? Milane, olha, direto Deus está falando comigo sobre você. Deus manda te dizer, Ele te deu uma palavra. Não foi aqui na Fonte de Alívio, não foi nessa igreja. Ele te deu uma palavra. Queridos, Deus te deu uma palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez, assim como essa carta, segunda carta que Paulo envia a Timóteo, foi a última, talvez seja as últimas cartas que o Espírito Santo esteja dando para a gente. As últimas instruções para a gente viver nessa terra. E aí, eu quero ler com você, para a gente concluir e orar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e o verso 6. Olha só o que diz. Eu vou ler do 1 ao 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo. Filhos queridos, Timóteos, que estão sentados nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus o Cristo de Nazaré. Amados filhos, não resuma a sua vida a este banco. Não resuma a sua vida a essas paredes. Pelo menos um. Pelo menos um. Amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com consciência pura. Porque, sem cessar, eu me lembro de vocês. Ele fala, eu me lembro de você, mas eu digo, eu me lembro de todos vocês nas minhas orações. Eu me lembro de vocês. E de tempo em tempo Deus me dá nomes. Quando Ele me manda entregar, eu entrego, senão eu só oro. Eu me lembro de vocês. Nas minhas orações, noite e dia. E aí Paulo segue. Lembrado das tuas lágrimas. Lembrado das suas lágrimas. Eu estou ansioso para te ver. Para que eu transborde de alegria, pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, a tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Aí vem, por esta razão, porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu troco um monte de nome, vocês já, né? Vocês até riem, pastora, não é isso não, é aquilo. Gente, eu troco mesmo, mas eu sei quem você é. O Senhor conhece meu coração. Quando eu te abraço porque eu amo o teu abraço. Eu te abraço porque eu sei que a pouca vida, porque poderia ter muito mais vida de Cristo em mim, eu sei que ela vai passar para a tua vida. Mas a maior alegria do meu coração é, além de te ver curado, é ver você curando outras vidas. É ver você abraçando outras vidas. Por isso que eu pego tanto no pé, eu falo, gente, por que você não abraçou o irmão? Gente, por que você não foi lá e olhou no olho dele e disse, ei, que bom que você está aqui. Porque é isso que me curou um dia. Não faz parte de mim esse negócio de toque físico. Os meus filhos sabem. Os meus filhos sabem disso, meu marido também. Mas sabe o que me curou? Um abraço. Eu me lembro um dia, e o Espírito Santo me fez lembrar aqui. Eu tinha saído de um contexto tão difícil, do líder do grupo de louvor, que aí o pastor tadinho foi tentar resolver, esculhambou o resto do negócio. Foi um dia tão difícil, estava um momento tão difícil que eu tinha passado, que eu fui parar lá no Pedra Viva. Não sei se a Cris vai lembrar. Estava lá naquela igreja antes de eu chorava.
A Cris veio e me abraçou e falou, a gente está aqui. A gente está aqui. É Jesus que cuida da gente. Eu chorava, 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 chorava. Sabe por que eu amo abraçar? Porque o abraço cura. Você sabe por quê? Que quando eu estou conversando com um de vocês, pode chegar 10 perto do meu lado, eu nem vejo. Porque eu quero estar presente com quem eu estou falando. Porque foi isso que me curou um dia. Você sabe por que eu pego no pé de vocês? Porque pegaram no meu pé, que eu me tornei uma mulher e deixei de ser uma menina, já mãe de filhos, ainda era uma criança, imatura, emocionalmente, espiritualmente. É por isso. Ei, sabe por que Jesus está fazendo isso com a gente? Porque Ele quer que a gente faça obras maiores do que Ele já fez. Sabe por que Paulo faz isso com Timóteo? Porque Timóteo podia fazer muito mais do que ele fez. Sabe por que Noemi faz isso com Ruth? Porque Ruth ia ser mãe do Salvador. Ei! Não é mais sobre mim, sobre o apóstolo, sobre os pastores que estão aqui. Agora é os milhares e milhares e milhares que virão na mão de vocês. Salvação. E aí ele continua, olha, por esta razão, o 6, e aí vem o versículo, eu admoesto vocês. Sabe o que é admoestar? E tem outras versões, e eu quis da RA mesmo, porque eu estava lendo e foi... Deus já tinha falado isso comigo, o meu devocional do dia 3 de janeiro, que eu estou fazendo um devocional de pedras preciosas, daquele Rick Renner, Warren da Vida com Propósito, é um outro. É devocional de pedras preciosas, e ele traz, cada devocional ele traz um significado do grego dentro de algum versículo. E exatamente no dia 2, dia 2, estava exatamente esse versículo que Deus já tinha falado comigo, eu falei, coisa louca. Admoesto. E aí ele vai falar, é a junção de duas palavrinhas gregas. E aí ele fala assim, quando ele diz admoesto, ele está dizendo assim, ó, novamente eu quero relembrar você. O admoestar é te lembrar de novo. Eu quero te lembrar de novo. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí ele continua, que reavives. E sabe o que é reavivar? Estava lá também a palavra do grego, não preciso eu dizer ela como ela é escrita em grego, mas quando ele fala assim, ó, eu quero que você lembre, eu rogo, eu admoesto, para que vocês se lembrem, para que vocês reavivam. O sentido desse verbo é literalmente quando fala do fogo. Eles usavam essa palavra para falar sobre o fogo. Ele fala assim, ó, eu quero que vocês se lembrem. Ô Timóteo, você precisa lembrar de novo. E ele fala de novo. Timóteo, lembra quantas vezes for necessário. Timóteo, lembra de novo, Timóteo. Eu quero que você lembre de novo, que você reavive o dom de Deus. E quando ele diz reavivar, ele fala assim, Timóteo, você recebeu o dom. Timóteo, você já fluiu no dom. Timóteo, você já teve uma experiência com o Espírito Santo. Timóteo, você foi marcado pelo poder. Timóteo, você foi marcado por transformação. E naquele dia você profetizou. Naquele dia você curou. Timóteo, reaviva. E o reavivar é, Timóteo, faz igual a gente faz com fogo, alimenta. Não deixa a chama apagar, Timóteo. Coloca mais graveto, Timóteo, por favor. Essa são as últimas recomendações que eu te dou. Reavive o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Líder de célula que está aqui. O dia que você foi ungido, você recebeu uma palavra, houve imposição de mãos sobre a sua vida. Foi ou não foi? Sim ou não? Eu quero te lembrar. Te lembres, por favor. Te lembre do dia que essa chama pegou. Por que você está deixando ela apagar?
O Espírito Santo vem nessa noite para nos lembrar como foi lá atrás o começo. Como foi o primeiro dia. Como foi aquela experiência. E aí a gente vai para Provérbios, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Mais importante do que como começa, não é que não é importante como começa, mas muito mais importante do que como começa é como? É como? Eu não sei quando vai terminar os meus dias. Provavelmente você não sabe quando será o teu. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas a gente precisa de vivê-lo como se fosse hoje, os meus últimos dias. Alguns aqui estão na posição de Timóteo. Alguns aqui precisam de gerar Timóteos. Cadê o seu Timóteo? Se você já se considera um homem e uma mulher de Deus, você precisa de pelo menos um Timóteo. Cadê o seu Timóteo? Se o Senhor te chamar amanhã, cadê seu Timóteo? Cadê alguém que ninguém dá nada, mas você olha para ele e fala, vem cá, vamos andar comigo? O Cristo que habita em mim vai transbordar em você. A gente só consegue fazer isso se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo. Reaviva essa chama. Reaviva essa chama. Reaviva essa chama. Reaviva essa chama. Você sabe por que você deixou de ser ousado? Porque quando Paulo fala para Timóteo, olha Timóteo, acende de novo o fogo, reaviva o dom, dentro desse dom, porque quando você lê o texto a seguir, que eu não vou ler para você, ele começa a falar assim, olha, Timóteo, se você reavivar o dom, você vai deixar de ter vergonha. Timóteo, se você acender a chama de novo, o espírito do amor vai permanecer. Timóteo, se você estiver cheio do Espírito Santo, não haverá insegurança na tua vida. Timóteo, se você buscar, se você continuar lembrando da onde você saiu, se você continuar se lembrando de quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o espírito de medo não vai te derrubar. Pelo contrário, o espírito da ousadia se apossará de você, o espírito do amor se apossará de você, e o espírito de moderação se apoderará de você. A gente está acostumado, e a gente quer, e a gente ama, e eu sou uma dessas. A gente quer sentir, a gente quer chorar, a gente quer se emocionar. Sim ou não? Emoção não cura outra pessoa. O que cura outra pessoa é decisão e vida na vida. Emocionar é para nós, é para a gente ser cheio. É para a gente chorar. Deus está cansado da gente vir na igreja, chorar, se quebrantar, ouvir a palavra e falar, Deus falou comigo, e a gente ir embora e nada muda. Nada muda. Nada muda. Vá. Faça diferença. Para de viver de emoção em emoção, em emoção, em emoção. Deixa eu dizer, o dom só é avivado no secreto. Aqui é quando junta os gravetos. Eu entendo perfeitamente os ministros de louvor, entendo. Não critico, não sou do contra, não estou aqui para... Mas levanta a mão para adorar, baixa, senta, levanta. Cara, se eu não tenho condições de fazer isso espontaneamente, eu quero fazer para alguém ver que eu estou fazendo, mas o meu pai está olhando e está vendo que o meu coração está longe daquilo. Para!
Tem uma canção do Baruch, que é o desafio do pastor Douglas, né? E talvez agora do Gabriel. Aliás, eu não vi o Gabriel aqui. Tá? Oh, glória. Depois eu vou te dar o desafio, Gabriel. Tem uma canção do Paulo Sérgio Baruch que eu canto ele dentro de mim direto. O pessoal acha assim, ela bem... Mas para mim é uma verdade. Ele fala assim, quando entra em tua presença e exalta o teu nome, é uma salsa. Não espero que me peçam, simplesmente me levanto, então eu canto, danço, louvo, exalto, celebro. Eu não fico esperando ninguém. Hoje meu esposo chegou, eu lá na minha... Gente, tanto pecado essa semana que eu me arrependi de todo, mas a gente fica com vergonha depois que arrepende, né? Eu falei, não podia nem estar aqui. Ô semana daquelas que você fala, joga no vaso da descarga para nunca mais voltar. Deus o livre, tampa ainda para não ver e depois sobe para ver se não ficou resíduo. E aí hoje à tarde... Ele entrou e falou assim, ele estava lá se arrumando no espelho, eu estava no outro espelho, ele falou assim, como foi? Eu fico feliz quando você vem me dar um beijinho. Eu sei que esses dias você está meio sem paciência, parece que eu nem estou dentro de casa, mas quando você me dá um beijinho, eu fico tão feliz. Eu olhei para ele, mentira que você está mendigando um beijo. Aí a gente começou a brincar, que né, Deus tem dado muita sabedoria com ele, que antes o pau já quebrava, mas hoje ele olha com sabedoria, ele vai e quebra o coração. Porque tem coisa que às vezes a gente entra no automático e a gente nem se dá conta. E se o outro já vem agressivo, aquilo que já estava amargo acaba de azedar. Então essa é a sabedoria que a gente precisa dentro de casa. O outro está assim, vai com sabedoria. Aí eu abracei ele, brinquei, depois eu fiquei pensando, que horrível. Já pensou Deus ter que falar assim, levanta a mão, por favor? Aí eu me coloquei no lugar dele, eu abracei, eu falei, meu bem, me perdoa, você é a coisa mais importante para mim. Aí ele, então, mas não é o que eu estou percebendo. Ele mentiu? Não! E como que você acha que Deus olha para a gente? E aí o ministro tenta dar uma ajudinha, levanta a mão, dá um glória a Deus, fala em línguas, tá lindo aqui. Ai, cara, de verdade, não faz não. Não está no teu coração de fazer para mim, não faz. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não faz. Deus já te deu. Amém? E hoje, nós vamos orar. Eu vou até tirar o meu sapato. Não entendi esse eita glória aí. Nós vamos orar. Chega. Entra ano. Sai ano. Culto profético. Chega no ano seguinte. Aconteceu. Gente, eu já ouvi um monte de cura. Dos dias proféticos. Um monte de milagre. Legal, cansei. Se Deus quiser fazer milagre na minha vida, na minha família, vou ficar muito feliz. Vou trazer meu pai domingo agora. Deus sabe o que está acontecendo com ele. Perdeu 10 quilos em menos de um mês. Não está bem. Meu pai é do Senhor. Se o Senhor quiser curá-lo, aleluia. Se o Senhor dizer chegou o tempo, eu vou falar louvado seja o teu nome. Não vou ficar aqui, você não vai me ver chorando aqui. Deus cura o meu pai. Mas você vai me ver chorando. Deus reaviva a chama no nosso coração, porque a gente precisa ganhar essa nação. Chega de ficar só contando o testemunho. Ganhei casa, ganhei carro, ganhei emprego. Tá, tudo isso vai ficar. Vai ficar. Se a cura não for para salvação, não faz sentido. Porque se é curado de câncer hoje, morre de velhice amanhã. Vai morrer do mesmo jeito. Se você ficar milionário, vai acontecer igual aconteceu em Los Angeles. Cadê as mansões? Bilhadárias, tudo queimada. Não sei se você está sabendo dessa notícia. Pegou fogo. Um monte de famoso perdeu tudo que tinha. Material. Acaba, se perde.
A minha família, antes de ser minha, é do meu Deus, querido. Se Ele não cuidar, quem sou eu para ficar aqui chorando? Ai, meu filho, minha filha, estou nem aí. Fiz o que eu tinha que ter feito? Fiz, Senhor. O que me cabia, eu fiz. Agora, essa parte não vou ficar chorando. Porque eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E eu creio que você tem uma missão. Aonde Deus te plantou? Aonde Deus te plantou? Quero te fazer uma pergunta. Cadê os Timóteos que Deus colocou na tua mão quando você terminou sementeira? Fingindo demência, querendo mudar de assunto dentro da mente. Porque a mente acusa. Cadê as pessoas que você ganhou? Não ganhei, pastor. Você não ganhou? Mas pode ter certeza que alguns Paulos fizeram com você igual fez com Timóteo. Cuida desse daqui para mim. Cadê aquele que Deus mandou você cuidar? Ou que você poderia ter cuidado? Está indo dentro da célula para encher banco? Sai de lá, cara, está atrapalhando. Ou você se converte. Ou você sai fora e dá lugar para alguém que consiga olhar para quem tem testemunho. Porque se a gente não se converte, a gente fica no meio, vão olhar para a nossa vida virada do avesso e vai achar que é isso que é cristianismo. Atrapalha o trabalho do outro, cai fora. Cai fora. Está mandando embora, pastora? Não estou mandando embora. Talvez esteja. Porque quando eu vou embora de algum lugar, é porque eu não moro naquele lugar, eu estou indo para onde eu pertenço. Se você acha que eu estou te mandando embora, é porque você não pertence a esse lugar. E eu vou repetir, se você acha que eu estou te mandando embora desse lugar, é porque você não pertence. E se você vir pedir a bênção, eu vou te liberar. Porque se você não pertence aqui, nem bênção você tem para levar. Não tem bênção para levar. A gente dá herança para filho. Eu abençoo o filho. Benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Só quem pede bênção para mim são os meus filhos. E lá em casa, meus filhos, benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. O outro é, oi, pastora. O filho da vizinha, oi, Dri. Mas quem me pede bênção são meus filhos. Quando ele está indo para um lugar que eu estou abençoando, sabendo para onde vai e onde eu indiquei. Queridos, o tempo chegou. O tempo chegou. Se você tinha alguém e você não ligou mais, você não foi atrás, porque ele chorava, porque ele era tímido, porque ele isso, porque ele aquilo, hoje você está recebendo uma intimação do Espírito Santo. E o versículo que eu li é: lembra o dia que você recebeu a palavra e você se empolgou. Volta lá, se enche de novo e vai atrás de quem você tem que ir. Eu quero que você dê um passo do seu lugar. Se você entendeu que essa palavra tem a ver com você, e você está disposto, a ser reavivado, tocado, encorajado, impulsionado pelo Espírito Santo, a viver os últimos momentos da igreja do Senhor nessa terra, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Se você tiver, você vai sair do seu lugar e você vai vir até aqui. Não tem certeza? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Isso mesmo, ore. Porque quem está disposto a ouvir e viver o chamado, não espera um comando, simplesmente faz.
Simplesmente faz. Senhor, nós estamos aqui como tua igreja. Nós estamos aqui como os teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração envergonhado, porque poderíamos fazer mais, Senhor, e não fizemos, porque poderíamos nos mover, Senhor, e não nos movemos, nos distraímos com tantas coisas que o Senhor nos deu, tantas coisas que o Senhor fez, e esquecemos, Senhor, de aonde veio, por que veio, quem é que fez, e nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos e pedimos, Senhor, 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 traz a memória, Senhor, da nossa vida, aquilo que dá esperança, traz revelação ao nosso coração e ao nosso espírito, aquilo que precisa ser reajustado, traz em nós, Senhor, a unção do quebrantamento, do choro, do arrependimento. Senhor, toca em nós para que nós possamos dar conta daquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Aleluia. Você que está aqui na frente. Que o Espírito Santo tem falado com você sobre o chamado. O Espírito Santo já vem tempos, ou usando alguém na célula, ou já falou em outros momentos, sobre você evangelizar, sobre você cuidar. E você fugiu de novo, fugiu mais uma vez. Mas você está entendendo, você está entendendo. Você está entendendo pela fé, porque a fé ela não é emocional, a fé ela é racional. Pode parecer louco, mas a fé ela é racional. Mas você está entendendo pela fé que é isso que você precisa fazer. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que Gabriel e Isabela precisaram fazer para que Timóteo chegasse na mão deles era intimidade. Só, mas nenhum esforço. Eles precisaram de relacionamento. Fizeram uma aliança com o Espírito Santo no casamento, debaixo da bênção da aliança do casamento. O que vem após o casamento? Relacionamento. Timóteo é fruto do relacionamento da Isabela com Gabriel. Deus vai trazer Timóteos, muitos Timóteos, mas vai ser fruto do teu relacionamento com o Espírito Santo. O seu trabalho é só se relacionar com Ele. Pastor, eu não consigo pregar, eu não sou igual a evangelista Fátima, eu não sou igual a fulano, eu não sou igual a... Não precisa. Se relacione com Ele, Ele trará nas tuas mãos, Ele te levará a lugares, Ele trará pessoas. Se você entendeu isso, e está disposto a cumprir a sua parte da aliança no seu relacionamento com o Espírito Santo, como ato profético, você vai levantar as tuas mãos, como se você estivesse entregando o seu Timóteo e apresentando ele ao Senhor, e dizendo, Senhor, aqui nas minhas mãos, hoje, eu não tenho cuidado de alguém com eficiência. Sim, mas eu quero que eles entendam primeiro. Hoje, Senhor, essa é a oração, porque eu gosto de explicar antes de fazer, para ninguém fazer enganado, para depois não ser cobrado daquilo que não sabia e fez. Amém? A oração que nós vamos fazer é a seguinte, enquanto o apóstolo apresenta Timóteo. Senhor, eu apresento também o meu Timóteo, que por fé ainda não está nas minhas mãos, mas ele será fruto do meu relacionamento contigo. E eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Houve alguns corações aqui com um quebrantamento muito profundo. Um quebrantamento tão grande que não consegue nem chorar. Eu sinto isso. Não estão chorando, não estão emocionados. Eu vejo corações aqui indignados consigo mesmo, revoltados. São isso que eu estou vendo aqui. Pessoas que estão aqui, não estão com vontade de chorar, não estão com vontade de orar, porque está com muita raiva. Está muito indignado consigo mesmo. Muito indignado. Deus manda dizer a vocês, o ano que vem, a esta hora, tu estarás com Timóteo nos braços. Deus manda te dizer, no próximo ano, nesses dias,
tu estarás com Timóteo nos braços. Se Deus não lembrar, pode lembrar você e você me lembra, não tem problema. Você pode ser usado pelo Espírito Santo para me lembrar também. Nós vamos tirar um tempo aqui dos 7 dias do ano que vem, para que você venha na frente com o seu Timóteo. A gente vai falar, olha quantos Timóteos nasceram em 2025, e aí você vai vir na frente com o seu Timóteo. Vocês entenderam isso? Um ano a gente tem para construir, ou para gerar, né, amor, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Eu estou apontando para lá, por causa que está o quadro, sempre eu aponto para que você veja o tema do ano. Mas com essa intimidade do Espírito Santo é que nós vamos gerar o nosso Timóteo. Amém? Eu vou levantar ele aqui, é assim que a Adriana me dá o start aqui, eu vou levantar e você vai... Eu estou fazendo isso hoje como Paulo, amém, irmão? O versículo que me vem na mente é o que ela leu ali, coloca na tela. Coloca na tela, pela imposição das minhas mãos. Reavive o dom que você recebeu com a imposição das minhas mãos. Então eu vou impor as mãos sobre ele, levantar ele ao Senhor, como o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre o Timóteo. E esse ato profético, eu, Paulo, ele representando Timóteo, vai ser você com o seu Timóteo que está chegando em nome de Jesus. Quantos creem nisso? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vocês entenderam? Luísa, vem cá, por favor. Vocês entenderam? A Isabela disse, eu preciso que a Luísa esteja aqui, porque a Luísa, para a Isabela, é o Apolo. A Luísa é o Paulo, a Luísa é o Paulo, a Isabela é o Timóteo. Foi a Luísa que gerou a Isabela, que instruiu, que orou, que fez todo o papel, desde pequenininho, desde a célula, antes da mãe ser convertida, antes da avó. É. Pois é. Sim, mas ela é o Paulo da vida da Isabela, ela é o Paulo. Por isso que a Isabela está fazendo questão da Luísa estar aqui junto. Glória a Deus. E acaba sendo voz de tabela, né? Deus é bom. Todos estão entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Pegaram aí a ilustração, vocês entenderam? Ok. Faça com entendimento, amém? Faz com entendimento. Pastor, eu não consigo ganhar ninguém. Gruda no seu líder de grupo de alívio. Onde ele tirar o pé, coloca o seu. Onde ele tirar o pé, coloca o seu. Porque você vai ajudá-lo a escrever cartas. Você vai fazer viagens com ele. E ele vai te preparar e ele vai dizer, agora cuida. Você está aqui? Levante as suas mãos. Se você crê. E eu quero te dar uma dica. Quando terminar aqui, não sei se você faria isso, escreve na capa da tua Bíblia a palavra que você recebeu sobre o seu Timóteo. Porque não é nessa Bíblia, embora essa é velha, mas é numa outra mais velha que eu tenho em casa. O dia que eu estava desejando engravidar e eu não conseguia, eu recebi uma palavra profética, eu escrevi e pus a data. 1 ano depois eu estava grávida. Escreva. Escreve na Bíblia assim. Dia 10 de janeiro de 2025, o Espírito Santo disse para mim que dia 10 de janeiro de 2026 eu estaria com meu Timóteo no colo. Tá bom? Eu vou orar por ele primeiro. Quando eu terminar, você vai dizer amém, é óbvio. Mas você, na sequência, comece a orar, levantar suas mãos e, pela fé, apresentar o seu Timóteo a Jesus. O Timóteo que você ainda não viu, não conhece ainda. Ou talvez tem gente que já sabe quem é e precisa ir atrás dele, que ele está quase morrendo. Pai, o apóstolo Paulo disse, Pai, que ele Timóteo estava reavivando, mas nesse caso é avivando, Senhor. Estou avivando, porque ele pela primeira vez está recebendo a imposição das mãos do discipulador, do apóstolo. Então, em nome de Jesus, eu imponho minhas mãos sobre o Timóteo e declaro que hoje aqui, pelo milagre que há em Deus e pela fé dos seus pais, dos seus avós, Senhor Jesus, o Timóteo, Senhor Jesus, está recebendo imposição de mãos num ano tão profético do Espírito Santo. E eu o abençoo e declaro ele, Senhor, como um pastor
assim como Timóteo foi. Eu declaro ele um pastorzão de grandes e multidões de ovelhas. Ela falou da maior igreja do Atos, mas ele vai ser o pastor da maior igreja da cidade em qual ele morar. Eu declaro que ele será um pastor, Senhor, reconhecido não pelo seu nome apenas, mas reconhecido pelo seu cuidado, pela sua fé, reconhecido, Senhor Jesus, pelas suas ações de justiça. Eu abençoo e consagro, Senhor, o Timóteo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se você crê nisso, diz amém e começa a orar pelo seu Timóteo agora. Ore pelo seu Timóteo, ore pelo seu Timóteo. Oh, rehamanastre cantere. Profetiza sobre ele, consagre, profetiza, fala, Senhor, pela fé ele está aqui, ele virá, Senhor, precisando de ter fraldas trocadas, ele virá, Senhor, precisando ser amamentado, ele virá, Senhor, algumas vezes tirando o meu sono à noite, ele virá, Senhor, numa total dependência, mas, Senhor, eu amarei, eu cuidarei, porque eu sei que dele, Senhor, será bendita toda uma geração. Por isso eu consagro a Ti, Senhor, eu apresento a Ti pela fé, aquele que o Senhor me dará, e eu cuidarei eficientemente, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, assim como a palavra, Senhor, que foi ministrada de um dos 7 dias, que aquele que o Senhor me deu, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, salvo aquele que já era o filho da perdição. Não por ele, mas pelos nossos Timóteos, amém? Por nossos Timóteos, eu vou tocar o chofar 7 vezes. Declarando 7, o toque 7º também significa conquista plena. O 7º toque também significa conquista plena. E em nome de Jesus, mulheres que receberam oração da gravidez no primeiro dia, no segundo, não me lembro, acho que foi no primeiro. Vocês que receberam notícia de gravidez, mulheres, tomem posse dessa notícia do primeiro dia. Tem mulheres que vão engravidar literalmente aqui. Vocês receberam oração, creia em nome de Jesus. Encontrei um pai ali na porta, falamos assim, a próxima buchuda vai ser sua mulher. Ele fez assim, marido, diga amém, a minha mulher vai engravidar. A minha mulher vai engravidar, em nome de Jesus.